Bem-vindo a mais uma aula. Senta, se acomoda, que o assunto vai ser longo, mas vai ser útil. Útil a ponto de que essa aula provavelmente vai ser a última aula, o último vídeo sobre o assunto, e depois disso você coloca um ponto final nesse assunto e nunca mais vai precisar se preocupar com essa questão. Se você clicou nessa aula é porque de alguma forma esse problema ele te incomoda. Tu já tentou fazer uma que outra coisa para se libertar dessa questão e passou 1 ou 2 anos limpo, não sei quanto tempo, mas sempre você volta e quando volta, volta pior. É ou não é assim? Os relatos de todos os membros da Alpha Life que tem esse problema são sempre assim, de que é fácil, relativamente fácil se libertar disso, mas sempre volta. E existe uma forma da gente colocar um ponto final de uma maneira definitiva. E acredite só, não é prático. É mais teórico do que prático. É profundo e como tudo que eu apresento aqui, para você resolver um problema ou para você construir alguma coisa na sua vida, é necessário que você mergulhe a fundo nesse problema e você entenda a fundo essa questão. E é isso que nós vamos fazer nessa aula. Então, deixa um eicopínito aqui e se concentra na melhor aula sobre libertação do vício em pornografia que você já viu. Deixa um eicopínito aqui. Toda segunda-feira temos aulas longas, então provavelmente você está vendo esse vídeo numa segunda-feira. Deixa um eicopínito aqui. Cara, eu salvei em tópicos para que essa aula fique ainda mais objetiva. Então aqui do meu lado nós temos um singelo slide, né, que vai me ajudar a ter um norte sobre o rumo a seguir nesse conteúdo. Então, vamos aqui na minha introdução, tá? Eu quero que você interprete essa aula como se isso aqui fosse o seu livro de cabeceira da sua vida, sabe? Todo mundo tem 1 ou 2 livros de cabeceira. Particularmente, os meus 2 livros de cabeceira são a Bíblia e 48 Leis do Poder. Olha que controverso. Mas é de fato, na minha cabeceira, literalmente, está a Bíblia e o livro 48 Leis do Poder. Então esse vídeo, que vai ter um conteúdo muito denso, ele deve ser interpretado dessa forma, como se fosse um livro de cabeceira. Então, portanto, você já salva nos favoritos, porque você já sabe que é algo que você vai consultar ao longo da tua vida. E, obviamente, preciso falar que essa aula é patrocinada pela Alpha Life e, portanto, conterão chamadas para a Alpha Life. Deixa eu só corrigir aqui. Vai conter chamadas para a Alpha Life ao longo dessa aula. E, cara, a Alpha Life está patrocinando essa aula, né? Eu componho a Alpha Life e a Alpha Life libera um pouco do meu tempo para que eu venha aqui fazer aulas assim para você e não somente para os alunos. Então eu vou fazer ao longo desse vídeo, dessa aula, algumas chamadas apresentando ferramentas que a Alpha Life tem, que pode te ajudar com isso, né? E algumas aulas serão citadas. Alguns cursos da Alpha Life serão citados, né? Porque serão complementares ao seu processo de transformação que você vai passar nessa aula. Esse provavelmente é o último vídeo / aula sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui uma nota, tá? Essa aula vai abordar profundamente esse vício em você, trazendo um entendimento a nível filosófico, e é isso que eu acredito ser o entendimento sobre as coisas, ser a maneira de resolver as coisas, correto? Cara, você já ouviu falar em coisas como protocolos, né? Você cortar o vício, ou você fazer NoFap, ou qualquer coisa relacionada à terapia. Nesse aspecto, nada disso vai funcionar. Cara, não vai funcionar. Eu não tô nem aí pro que você pensa de NoFap. Tô nem aí, sinceramente. Mas quando se trata de liberação desse vício, não vai funcionar. A não ser que você passe por esse processo de transformação e que você entenda a fundo o que isso significa em você. Não tem como se libertar dessa questão sem entender o que isso significa e por que tu tem tanta dependência disso. E não há necessidade que a gente faça uma aula de neurociência, falando o óbvio sobre dopamina, endorfina, mecanismo de luta ou fuga,
Porque esse assunto, na minha opinião, já está batido. Não existe até hoje uma abordagem um pouco mais profunda e detalhista sobre esse sistema. Cara, o primeiro ponto aqui é você ter um entendimento sobre o vício em prazer. Na verdade, nós não estamos falando aqui do vício em pornografia propriamente dito, tá? Mas o vício em prazer e algo mais profundo do que isso ainda, tá? O seu vício em prazer, a sua dependência por estar ali, não tem uma relação com você ter uma testosterona alta, boa ou saudável. Não tem uma relação de você ter uma libido alta e se orgulhar por causa disso. Não é um simples vício em mulheres e erotismo. É mais profundo do que isso. E não é um vício na beleza feminina. E também não é um vício em dopamina apenas. É algo mais profundo do que isso. Tá, é profundo, Copini, você fica falando que é profundo, mas é profundo é o que exatamente? Significa um potencial de escolha, ou seja, você ter a sensação de que você pode escolher e trocar a qualquer momento o estímulo que você está tendo. Isso é bem semelhante ao que você tem nos vídeos verticais, que hoje já tem um nome, que é doom scrolling, né? De você, mas é um pouquinho diferente, porque você tem a sensação de que, cara, o próximo Reels que vai vir, quando eu estiver rolando a tela, vai ser um pouquinho melhor. Então o seu vício não é necessariamente um conteúdo, mas na sensação de que depois vai vir algo melhor. E essa sensação é o que pega. E isso é bem semelhante ao que você sente e passa com relação ao seu vício em pornografia. Aqui estão algumas estatísticas relevantes sobre esse vício, tá? E 10,3% dos homens e 3% das mulheres relatam sentir-se viciados nos Estados Unidos, ou seja, para as pessoas relatarem e falarem abertamente, não só que utilizam, mas que se sentem viciados, cara, 10% é muita coisa. Então, só pelo fato das pessoas relatarem, das pessoas que não querem participar disso, que não relatam, cara, muito mais pessoas, né? E muito mais pessoas consomem. Então, cara, esse número aqui ele pode estar deturpado, mas mesmo que não esteja, 10% já é muita coisa. Cerca de 7% dos adultos que usam a internet declaram ter dependência de pornografia. Aqui é com relação ao mundo todo, né? Estima-se que 30% do tráfego da internet mundial seja relacionado à pornografia. Frequências de consumo: 87% dos jovens homens e 31% das jovens mulheres assistem pornografia pelo menos uma vez por semana. Olha só, 31% das mulheres, tá? Sobre saúde mental no cenário global. O uso problemático está associado à ansiedade, depressão, isolamento social, problemas sexuais e baixa autoestima. Eu não vou entrar em detalhes no quesito comparação, no quesito do que você acaba criando na imagem da sua cabeça do que realmente é o sexo, né? Que é uma coisa completamente diferente do que está aparecendo ali, assim como qualquer coisa na internet, qualquer coisa que tu vê, qualquer reels de um rico mostrando a sua casa, tudo que você vê na internet é uma grande mentira. É uma grande performance, e performance é alguém performando como ela gostaria de ser percebida pelas pessoas, e na realidade é bem diferente. Então, para pornografia é a mesma coisa, tá? Vamos passar para o próximo ponto. Acredito que nós devemos avaliar, analisar o papel das mulheres na sua vida antes de qualquer coisa, já que ali elas são o objeto ou a figura como o veículo que faz com que a endorfina flua, como o veículo que faz com que você crie essa dependência. Ela não é a dependência em si, mas é o veículo. E muito provavelmente você fica mais vulnerável a esse vício, essa compulsão, pelo fato de não ter mulheres ou uma mulher presente na sua vida, né? É óbvio que tem, nesse momento você está pensando, não, mas tem homens que têm mulheres e ainda assim têm o vício. Óbvio, isso é óbvio, mas a gente tem que ser sensato e analisar que o papel das mulheres na sua vida, como você as enxerga, como você interage com elas, te deixa mais ou menos vulnerável a isso. E que posturas o homem ele tem que ter diante das mulheres para que isso se torne um pouco mais mentalmente saudável, né? Para que você tenha uma postura que caminhe na direção de uma saúde mental.
Bom, eu tenho 3 pontos, que inclusive foram pontos que foram tocados em vídeos desses que eu gravo em locais abertos, né? E o primeiro ponto é criar um certo desapego das mulheres para recuperar a sua liberdade. Não tem, cara, todo homem cresce de certa forma apegado, não a uma pessoa específica, mas à opinião das pessoas no geral, né? E é a opinião das mulheres sobre você como homem, porque de certa forma isso valida você como homem, mesmo que você diga que não, mesmo que você não concorde. E uma prova disso é justamente a resistência que você está criando na sua mente agora, pois você também é um consumidor de conteúdos Red Pill, e isso é a prova de que você precisa da opinião feminina para validar-se. O fato de existir toda uma egrégora de conteúdo que fala sobre isso, sobre a opinião feminina, sobre as mulheres em si, é a prova inconsciente de que o homem precisa da opinião feminina. Então, o fato de criar, pelo menos tentar criar uma certa libertação da opinião feminina, valida você para você mesmo, meio que dá um aval para que você construa e que deixe fluir a tua própria energia masculina. Só que tem um ponto, quando você é jovem, né? Fica desapegado, fica repetindo que a opinião das mulheres não importa, que não sei o que, acontece algo em você. Você acaba vivendo de um certo rancor das mulheres. Você cria as mulheres, você que colocava as mulheres como o centro da sua vida, mas como um objeto de desejo. O que acontece quando você faz esse processo? O processo que eu digo é você cair em canais Red Pill, você viver disso, né? Você coloca as mulheres, aliás, elas continuam no centro da sua vida, só que ao invés de você enxergar elas como uma coisa que você admira, você enxerga elas como uma coisa que você odeia. Então a mulher passa a ser não mais a donzela a ser salva no seu subconsciente, mas o vilão da sua história. Ou seja, ela continua no centro da sua vida e você continua orbitando em redor disso. O que é mais um motivo inconsciente para que você busque o seu maior objeto de desejo, só que dessa vez de forma visual, virtual, né, nas telas. Então, isso cria esse ressentimento que eu falo, né? Muitos homens, eles têm esse ressentimento das mulheres e é uma forma de puni-las, é uma forma de você usufruir de toda a pornografia, que você vai ficando cada vez mais doente e buscando coisas que têm um contexto de punição às mulheres. Isso é um processo subconsciente. Então você precisa passar, aqui já é seu processo de se libertar desse vício, passar pelo processo de enterrar, deixa eu sublinhar aqui, de enterrar o ressentimento que você tem pelas mulheres. Então você vai, tanto negativamente quanto positivamente, tirar as mulheres do centro da sua vida, principalmente no aspecto negativo. Isso aqui que está se falando é um pouco simbólico, sim, né? Porque se fala, tirar as mulheres do centro da minha vida. Mas como que isso funciona na prática? Cara, na prática, isso não funciona criando rancor, criando indiferença, não falando mais, fingindo que as pessoas não existem. Isso simplesmente é uma grande mentira. Na prática, significa você começa a se colocar no centro da sua própria vida. Você começa a ter uma vida mais positivamente egoísta, pensando nos seus próprios planos, colocando a sua vida como algo mais denso, no bom sentido, como algo mais preenchido, com mais energia, com mais vida. Mas eu não vou me aprofundar nesse item aqui, porque isso vai ser falado daqui a pouquinho. Você passando por essa preparação, ou pelo menos tirando aí uns 5 minutos, como você fez agora, para analisar sobre o criar um certo desapego perante as mulheres, mas ao mesmo tempo não criar um rancor e fazer com que elas se distanciem do centro da sua vida, você está livre então para partir para o próximo passo, que é o entendimento sobre o que de fato é a pornografia na sua vida e como que ela atua. Muitas pessoas acham, né, como eu já falei das mulheres, que a pornografia ela é a causa de um problema, mas ela não deve ser vista assim. Ela é a consequência e isso muda o jogo. A pornografia sendo vista como uma consequência de um problema e não como o problema em si, muda a visão que você tem das coisas. Por exemplo,
A pornografia deve ser vista como se fosse a febre. A febre no ser humano, você quando está com febre toma um remédio para a febre, mas a febre não é a doença, ela é a consequência de outro problema, de outra doença. Aqui é a mesma coisa. Então, a pornografia, a partir de agora, por você, ela deve ser vista como um sintoma de uma vida vazia. Principalmente, foca no que eu estou falando aqui. Ela é principalmente um sintoma de uma vida vazia. Assim como você tem mulheres no centro da sua vida, você tem a pornografia como um sintoma de uma vida vazia. O que significa uma vida vazia? Cara, três pontos aqui. Talvez uma vida sem fé, uma vida sem ambição, uma vida sem amor e uma vida sem diversão. Esses pontos. Mas eu vou aprofundar um pouco mais nesses pontos daqui a pouco. A pornografia também deve ser vista por você, agora vai virar a chave, como um sintoma de uma vida estressante e desequilibrada. Talvez você tenha uma vida que gera um estresse, uma sobrecarga de estresse em você, que você não consegue ter noção do quanto aquilo te estressa. Em algumas pessoas, vamos falar de estresse, em algumas pessoas aquele estresse vai gerar um estresse muito grande, uma cobrança muito grande no trabalho, nos teus planos, até na tua própria ambição, que eu defendo muito que você tenha. Em alguns homens vai gerar, sei lá, dor nas costas. Outros vai gerar ansiedade. Outros vai gerar gastrite. Outros vai gerar o coração, dor no peito. Problemas físicos mesmo. E outros vai gerar uma necessidade de buscar uma válvula de escape, e talvez essa seja a válvula de escape mais prazerosa já criada no mundo. Aí você não usa droga, você não consome álcool, você vai lá e faz o seu ritual de prazer, né, de alto prazer. Então, ou seja, talvez isso aqui seja um sintoma de uma vida desequilibrada e estressante. O que você faz? Você deixa de fazer as coisas que te estressam? Olha, não necessariamente, mas você vai dosar e vai buscar equilibrar, buscando outras válvulas de escape, e nós vamos falar sobre isso. Então, para resumir essa parte, você para de enxergar esse negócio como a causa do problema, mas sim como um sintoma de uma vida vazia e um sintoma de uma vida estressante e desequilibrada. E se nós temos uma vida vazia, obviamente essa vida precisa ser preenchida. Então você questiona como preencher a sua vida, né? Que fatores eu tenho que mexer aqui em que eu vou preencher a minha vida. E aqui é o óbvio, né? É muito simples, mas ainda por ser óbvio vale a pena ser citado. Esportes pode ser uma coisa que preenche, lazer, desafios, né? Que tem a ver com a nossa ambição, a gente é movido a desafios. Dinheiro, né? Que tem a ver muito com a nossa ambição, ou seja, são os vetores masculinos mais básicos que devem ser estimulados, né? Amizades, compromissos sociais. Um parênteses aqui, deixa eu até anotar aqui. Cara, tem um negócio chamado energia masculina, que até ultimamente eu evito um pouco falar esse termo, usar esse termo, porque ele ficou batido. Principalmente depois dos conteúdos verticais, né? Ficou batido esse negócio de energia masculina. O que é energia masculina, energia feminina? As pessoas banalizaram isso a ponto de ficar feio falar sobre. Mas a energia masculina ela é algo muito útil e é composto de vetores. A nossa energia tem vetores. E esses vetores, como por exemplo, um dos vetores é a ambição. Quando você quer ter mais energia masculina, você não vai buscar atributos em você que te tornam mais masculino fisicamente ou visualmente. Você vai dar vazão ao vetor da ambição. Você vai se tornar um homem mais ambicioso. Tem outro vetor que é o vetor da aventura, tem outro vetor que é o vetor quinta série, ou seja, o homem precisa de amizades masculinas. Enfim, a aula não é sobre isso. Mas quanto mais energia masculina você tiver fluindo, menos você vai precisar ou vai ter a pornografia como esse sintoma, tá? Então aqui são maneiras de você preencher o vazio da sua vida, de forma bem prática e simples, tá? E como equilibrar a sua vida caso você sinta que isso aqui é um sintoma de uma vida desequilibrada, que os gatilhos que dá em você são busca de aliviar um certo estresse. Buscar equilíbrio entre Apolo e Dionísio. Aqui a gente tem uma analogia do deus Apolo e do deus Dionísio, como Apolo simbolizando a busca da ambição, da disciplina, do fazer cada vez mais, do ser uma pessoa que vai lá e faz, sabe? Assume a bronca mesmo.
E Dionísio, deus Dionísio, um deus greco-romano, simbolizando o deus da esbórnia, do prazer, né? Deus do vinho, né? Nos romanos ou nos gregos era Dionísio, representa Baco, o deus do vinho. Isso aqui também é uma analogia a Thor e Loki, né? O deus da trapaça e o deus da força, né? O Thor. Então são essas analogias. Apolo representa a sua força, vontade e potência. Dionísio representa a sua estagnação, mas ao mesmo tempo aproveitar a sua vida. Ou seja, é necessário existir um equilíbrio entre os dois. Então, em caso de excesso de Apolo, ou seja, você é uma pessoa muito estressada, uma pessoa que trabalha muito, diariamente tem o seu momento de reset mental. Cara, o que reseta mais a mente do que um momento que você tem um prazer absurdo, pessoas que usam de substâncias narcóticos ou coisas assim, isso reseta a mente, no sentido de que tu para de pensar em problema, a tua mente fica mais leve, só que isso é ruim ao mesmo tempo. Então, você precisa ter um momento de reset mental, algum prazer leve, tá? Algo que sirva como um reset mental, em questão dopaminérgica também. Então, aqui entram os esportes, o lazer, desafios. Tá liberado aquele teu joguinho no computador também, tá? E se a gente estiver falando de uma pessoa que é muito trabalhadora, uma pessoa que é muito estressada, tá? Agora, se nós estamos falando de uma pessoa que é muito Dionísio, muito dionisíaca, que é muito vagabunda, que é muito só consegue aproveitar o momento, não consegue se comprometer com nada, dê mais atenção à sua ambição e desejos do futuro. De maneira simplificada ao máximo essa informação, dê muito mais atenção aos seus desejos de futuro, crie mais ambição. Cara, ambição, o ímpeto masculino, aqui daria uma aula de 1 a 2 horas só falando sobre isso, tá? Então não vou aprofundar muito, mas você sabe muito bem o que significa e que o homem, ele só se realiza de uma forma, tá? Só se realiza de uma forma, que é fazendo dinheiro, tá? Isso não tem outra forma, por isso que eu falo assim, cara, homem não vai em terapia, porque terapia remete a uma coisa assim, você não tentou o básico. O homem se realiza fazendo grana, então você precisa de um projeto pessoal para fazer grana, e isso colocaria um fim nisso tudo aqui, tá? Na pornografia, colocaria um fim. Então, antes de você buscar uma terapia ou coisa do tipo, busca criar um projeto pessoal e vai fazer grana, de alguma ou de outra forma. Beleza, mas a gente não sabe qual que é o nível de vício e o quanto isso está afetando de fato a tua vida. De maneira que, se for uma coisa muito complexa, uma coisa onde é que você já sente que é realmente uma compulsão, não vai ser um simples tentar parar que vai funcionar, ou uma simples nofap que vai funcionar. Deve ser interpretado como algo mais profundo do que isso. E aí nós entramos no ponto de qualquer transformação, ou seja, você deve enxergar o ato em si de largar a pornografia como um ritual de passagem. Um ritual de passagem. Nenhum protocolo de pornografia vai funcionar. Nenhum. NoFap não vai funcionar. Terapia não vai funcionar. A única coisa que funciona é um ritual de passagem. O que é um ritual de passagem? Um ritual de passagem é uma morte e um renascimento, ou seja, é o fato de você desconstruir quem você é até aqui, simbolicamente, e deixar todo o ranço que está grudado na tua personalidade para trás e construir uma nova pessoa. Tudo isso feito como um ritual de passagem. Então, eu falei que ia falar da Alpha Life, tá? Hoje o núcleo da Alpha Life é esse processo de renascimento, esse zeitgeist aí, né? Então eu vou te mostrar rapidão como isso é por dentro, como isso funciona na prática. Dentro da Alpha Life, quando você entra, né, todos esses cursos estão disponíveis na Alpha Life, quando você clica em Comece Aqui, você já começa com o seu ritual de passagem. Então você tem aqui a aula 1, a sua morte, tá? E você vai passando por um processo de desconstrução de quem você é através
do processo de morte e renascimento. Você escreve uma carta para o seu eu do passado, você faz uma despedida para o seu eu do passado, você faz um ritual de passagem. Por isso que a gente brinca, mas ao mesmo tempo fala muito sério, de que o ritual de passagem mais simbólico para o homem é cortar o cabelo, né? É cortar o seu cabelo, e de fato isso é verdade, porque é uma forma de fazer um ritual, ou seja, por mais que isso pareça bobagem para algumas pessoas, você deve interpretar isso como literalmente um marco na sua vida de você desconstruir uma pessoa que você era até então para você criar uma pessoa nova no lugar. Então, se você viu outro vídeo meu, tá falando sobre algo relacionado a você começar a mudar, ter autoestima, ter uma certa confiança, ser uma pessoa mais forte, ser um homem melhor em qualquer aspecto, e tu percebe que o desenvolvimento pessoal não é uma série de skills que tu vai adicionando e acoplando em si, até é, mas de maneira superficial, mas sim um processo de morte e reconstrução, de forma com que, se você tem hoje seus 20 e poucos anos, 25 anos, 30 anos, e até aqui você foi um viciado, você acha que daqui pra frente vai ser o quê? Vai ser cada vez mais difícil. Então, só tem uma forma de fazer isso, que é matando essa pessoa, matando esse viciado e construindo algo no lugar. Então, quando você coloca para você o objetivo de destruir quem você foi, você não só destrói o vício, mas você destrói aquela pessoa em si que carrega esse vício. E aí fica um vazio, né? Você tem que colocar algo no lugar, e esse algo é a construção de uma nova identidade. Então, a maneira mais fácil de você fazer isso hoje é você usando o protocolo Zeitgeist, que é a primeira coisa que você assiste quando entra para Alpha Life. Então você se depara com um ritual de morte, você escreve a sua lápide, você escreve uma carta para o seu eu do passado, você escreve uma carta para o seu eu do futuro, você decreta quem você vai ser, ou seja, tem todo um ritual, um passo a passo. E sabe o que é mais legal? Inteligências artificiais te ajudam a passar por esse processo. Como? Chega num momento desse processo, e sim, isso é processual, tem uma etapa a ser seguida, chega um momento em que tu simplesmente precisa escrever quem você vai ser daqui para frente. Então você precisa ter um personagem, no bom sentido, um avatar para sustentar, que tem que entender exatamente que bandeiras você carrega, que crenças você tem. E muitas pessoas não sabem fazer isso, ou não querem ter o trabalho de fazer isso. E obviamente, inteligências artificiais ajudam a passar por esse processo, lá na Alpha Life. Então, aqui na descrição, primeiro link da descrição, tem um link chamado Alpha Life Cúpula, onde você tem acesso a esses métodos, a essas metodologias todas, essa morte e renascimento, e também ao nosso grupo. E nesse grupo, vários homens estão passando por esse processo, não só o processo de reconstrução, mas o processo aqui da libertação desse vício. Você, ao entrar, você entra também para o grupo, né? Vamos seguir aqui. Vamos para a parte de destruição do vício. Como que destrói esse vício de fato? Então, eu quero que você aceite essas verdades inconvenientes sobre si mesmo e sobre os seus vícios. E só isso já está de bom tamanho para nós hoje. Todo vício abandonado deixa um vazio. Esse vazio tende a ser preenchido com algo. Cabe a você escolher se será algo melhor ou algo pior. Ou seja, você não só abandonando esse vício ou reconhecendo que a sua vida já é vazia e você preencheu com o vício, ou você é essa pessoa que é viciado por identidade, por natureza, e você mata isso e fica um vazio, com o que você preenche? Lembra que eu falei no passado sobre ter uma vida preenchida, sobre a reconstrução de um novo eu, que, cara, se essa reconstrução é legal para ti, eu posso até trazer uma nova aula sobre isso, tá? Mas inevitavelmente o completo sempre vai estar na Alpha Life, tá? É preciso substituir o vazio por uma vida fluida e energizada, ou seja, energia é o segredo para muitas coisas na vida. Você ter energia, você saber canalizar a energia, você saber deixar a energia fluir por você. Isso é o segredo do magnetismo pessoal, é o segredo de você saber atrair a atenção das pessoas, é o segredo de você saber vender, é o segredo para muitas coisas, tá? Então você precisa ter uma vida fluida e energizada. Energia é o segredo para tudo. Você vai substituir, cara, isso é muito, muito importante, tá? Você vai criar uma substituição do erotismo pelo amor real, né, se possível. Ó,
vamos voltar aqui. O vazio vai ser preenchido por energia fluida. Você vai fazer alguma coisa. O erotismo que você tem, ou seja, aquela coisa que você sente quando vê aquelas mulheres naquelas poses mirabolantes, isso chama-se erotismo. Só tem um detalhe, você não pode matar o erotismo em você, senão você fica uma pessoa assexuada. Isso é complicado, é algo extremamente complexo. E ao mesmo tempo, esse erotismo que em você está pulsante, está latente, se parar de usar algo pornográfico, esse erotismo ele tende a ser canalizado para as pessoas reais. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Se for uma tara, você pode ter problemas. Agora, se você souber controlar muito bem essa libido sem você matar essa libido, você controla, você canaliza para pessoas que você ou é a sua mulher, que vai receber o seu desejo, e você sabe muito bem que mulher é movida ao desejo do seu homem, ou você é solteiro e vai usar disso para sedução. E você sabe que a via mais importante de sedução e conquista não é o que você fala, não é quem você é e muito menos o que você tem. É o desejo genuíno que você consegue manifestar da forma correta. Lembra que eu falei há alguns minutos atrás que tudo é energia? Pois é, nesse caso nós estamos falando da energia do desejo canalizada para a sedução, assim como nós temos a energia da persuasão canalizada para vendas, né? Mas isso seria uma outra hipótese para outro vídeo. Ou seja, em resumo, a substituição do erotismo pelo amor real. E, claro, nós temos que substituir as crenças vazias que você tem na sua cabeça oca pela fé. Fé é o quê? Fé é exatamente o que você pensou. Fé é duas coisas. É duas únicas coisas que a palavra fé significa. Fé em Deus, em alguma coisa, e fé em si mesmo. Então não tem como ter um sem ter o outro, e não tem como ter o outro sem ter o um. Então, uma fé em Deus, eu acredito em Deus, blá 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 blá. E se tu não acredita em si mesmo, é uma heresia, é uma besteira. Então não tem como acreditar num Deus ou no Deus onipresente, onipotente, sem acreditar em si mesmo. Se você tem fé, diz por aí, mente por aí que tem fé, mas não tem uma fé em si mesmo, você não tem fé em Deus. E vice-versa. É micro e macro ao mesmo tempo. É assim que você vai destruir o vício. Eu aposto que você pensou, não, mas a destruição do vício teria um protocolo, algo planilhado, algo que me diz o que fazer. Sim, até existe isso. Aonde? Dentro da Alpha Life, exatamente aqui, protocolo antipornografia. Então, como isso aqui tá tudo explicado, mecanismo e recompensa, déficit sexual masculino, acessibilidade do vício, efeitos colaterais, sua postura diante disso, saindo do fundo do poço, diminuindo o vício, neutralizando e normalizando, eliminando o vício, contingência e método ilustrado. Tem todo um método aqui que é sim mais prático. Mas, cara, mesmo tendo um método aqui, eu prefiro trazer no YouTube aberto o filosófico. Para que depois de você entender o filosófico que tem por trás, para você se autoconhecer, aí você, não, agora eu vou lá para Alpha Life e pego esse método prático. O que eu falei antes do Zeitgeist, da morte e renascimento e da cúpula, a comunidade, cara, não são coisas separadas, tudo é uma coisa só. Então, aqui dentro da Alpha Life, o protocolo, esse protocolo anti-pornografia que tem aqui, tudo é entregue para você, tá? Tanto o acesso à cúpula, que é o nosso grupo de homens que estão evoluindo juntos, quanto o renascimento, quanto todos os outros materiais da Alpha Life, tudo é entregue junto, ok? E isso faz parte da destruição do vício. Você imaginou que fosse ser uma coisa prática, ai, pare de se masturbar, blá blá blá. É para mesmo. Mas é bem mais profundo do que isso. E faz com que qualquer pessoa aqui nesse YouTube, desde os Red Pill, até os caras escandalosos, até os caras da neurociência, qualquer papo sobre pornografia é piada. Se não tiver isso aqui. O entendimento filosófico da coisa. Vamos nos encaminhando para o finalmente, nós já temos quase 40 minutos de aula, né? Você tem aqui a destruição completa do seu vício, se você entendeu o que eu estou falando até aqui, mas ainda tem um problema. Você progrediu até aqui, só que você traz um problema que ainda precisa ser resolvido, mas eu trato isso como uma etapa 2.
Como eu disse, dito agora há pouco, na Alpha Life você encontra o protocolo de superação da pornografia, com uma abordagem mais prática, sim, mas a evolução no intelecto sobre o problema continua sendo importante e você precisa avançar ainda mais. Então, a partir de agora, o que você fez até aqui é ter um entendimento filosófico. A partir de agora, a sua missão é dessexualizar o seu cérebro. Cara, para quem entende já um pouco desse assunto, entende que o homem ele tem uma visão sexual das coisas. Então não adianta você simplesmente não entrar mais nos sites que mostram os materiais ali. Mas você está na rede social e está observando as fotos femininas, onde a foto é tirada da melhor pose, com a melhor iluminação e etc. Aí você corta aquilo e você olha as mulheres na academia, enfim, onde você puder, você está erotizando. Isso é dessexualizar o cérebro. Então, parar com isso é dessexualizar. Mas existe algo mais profundo sobre esse fator também. Aí eu confesso que eu vou deixar para uma próxima aula, tá? Pra gente falar disso aqui. Então, aguarde a próxima aula. Eu espero que você tenha gostado do que você ouviu até aqui. Esse é um assunto complexo, longo e deve ser tratado como tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tentei trazer uma aula completa e deixar isso aqui como uma parte 2. Se você quer entrar para Alpha Life nesse momento para pegar o seu processo de morte e renascimento, todos os outros treinamentos que tem lá, inclusive o de pornografia, de libertação do vício em pornografia, que é algo mais prático, e principalmente o acesso à cúpula, basta você clicar no link da descrição. Quando tu clicar na descrição, você vai cair nessa página aqui. Essa é a página de inscrição do Alpha Life. Você vai clicar aqui, liberar o meu acesso. Você vai ter lá áudios diários. Esqueci de mencionar, você recebe áudios diários, né? Todos os dias pela manhã você recebe um áudio meu no seu WhatsApp. Você tem aulas semanais, acesso à nossa comunidade cúpula. Você tem a Alpha Life Black inteira. Você tem treinamentos avançados, que são mais de 300 aulas, incluindo estoicismo moderno, maquiavelismo moderno, protocolo de superação da pornografia, entre outros que eu não citei aqui. E o valor é esse aqui. Você clica neste link aqui, você vai cair nesta página de inscrição e aqui está a inscrição da Alpha Life. Algo super valioso para pessoas que estão buscando a resolução desse problema. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um ecopínito aqui.